O sexo não é parque de diversões. No vídeo de hoje nós falaremos um pouco sobre a decadência da mulher e a emasculação, que também é uma qualidade de decadência masculina. Vou dar uma direcionada um pouco mais na figura da mulher, porque a mulher, ela tem um propósito que uma outra figura, que no caso seria o homem ou masculino, não pode fazer. O que as mulheres devem fazer, só as mulheres podem fazer. O que os homens podem e devem fazer, só os homens podem fazê-lo. Muito bem. Queridos, hoje a mocidade tem confundido inquietação sexual com amor. Então, eles se reúnem muito ali apaixonados no primeiro momento, e daí depois o tesão dá uma esfriada, e aí vem vindo a verdadeira face do seu parceiro ou da sua parceira. Eles vão sendo tomados de um certo repúdio, de uma certa repulsa pela pessoa com quem outrora haviam tido um ímpeto amoroso muito forte, né? Um ímpeto de sexual, melhor dizendo, muito forte, e daí dá-se início, tá, uma espiral degradativa, uma espiral de decomposição do relacionamento, da imagem que a pessoa tem do outro e da maneira como essa pessoa se relaciona com o outro. Então, num primeiro momento, a pessoa servia para saciá-lo na esfera sexual, mas de nada serve para ele na esfera afetiva. E afeto, eu não estou falando necessariamente de namoro, eu estou falando de tratar uma pessoa com a devida dignidade. Todos os seres humanos merecem e devem ser tratados com a devida dignidade, porque somos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Somos iguais nas dores que sentimos, somos iguais também quando tocamos consciências de expansão maior. Tudo isso acontece. Então, o Criador se preocupou em nos tornar similares na experiência da dor. Acho que essa é a maior comprovação de que ninguém é melhor que ninguém e de que todos somos um, é a experiência da dor. Porque a experiência da dor, ela é comum a toda pessoa. Quando nós somos rejeitados, quando nós rejeitamos, entende? Esse mal-estar que nos dá depois, ou quando fomos rejeitados, ou quando rejeitamos. Porque quando nós rejeitamos o outro, nós estamos infringindo também em níveis de sutilidade, a menos que você seja uma pessoa em estado de despertar. Quanto mais desperta uma pessoa, quanto mais ela rejeita alguém, mais dói nela. Se ela está muito embrutecida, ela não sente isso de maneira tão viva, mas ela sofre os efeitos dessa rejeição do outro também. Porque quando eu rejeito o outro, eu estou rejeitando uma parte minha. Eu estou rejeitando a mim, de certo modo. Eu estou promovendo uma qualidade de arrombo no tecido existencial, do qual todos nós somos fios. Não somos os tecelãs da vida, não somos todo o tecido existencial, mas nós somos parte, nós somos um dos seus infinitos fios. Se há dano em um dos fios, há dano em todo o tecido. E é assim que fazer o bem para o outro é fazer bem para mim, fazer mal para o outro é fazer mal para mim. Muito bem, falávamos da decadência da mulher, falávamos da emasculação masculina. Que momento é esse que nós estamos vivendo hoje? Hoje, as mulheres, elas não se deitam mais com seus parceiros por se completarem neles, por se sentirem preenchidas e valorizadas nessa comunhão. Elas o fazem porque está na moda. Elas não são levadas por amor, elas são levadas primeiro por uma perversão do que é o sexo, por uma perversão do que é o status, do que é o valor em sociedade. Elas anseiam se equiparar aos homens na sua baixeza e não na nobreza masculina, é importante que se diga. Ah, porque o homem faz, eu também posso fazer. Elas cobram a baixeza masculina. Elas não lutam, não tenho visto pelo menos mulheres lutando para erguerem e para avivarem as virtudes masculinas. O que seriam as virtudes masculinas? A fortitude, a disciplina,
a força, né, em si mesma, a força moral, ou seja, a honra, ou seja, a aliança que se estabelece com a verdade, seria isso? Porque eu disse que assim faria, assim eu fiz. Porque eu dei a minha palavra, já está feito. É uma forma de avivar um dos aspectos mais belos do Criador, que é muito sintetizado, belamente sintetizado na máxima, direi eu e não cumprirei. Isso é masculinidade. E nós temos visto mulheres que atiram o seu nome e o seu valor na lama da vergonha, que brincam de seduzir, que brincam de iludir, que corrompem as palavras. Esse é um crime cósmico bem complicado de quitar depois. Quem brinca com o coração dos outros na seara do amor não fica ileso perante a lei de ajuste. Muito cuidado, porque muitas pessoas chorarão lágrimas de sangue e se verão em dinâmicas de solidão, em dinâmicas de abuso, em dinâmicas de engano, aquilo que fizeram ao outro, se verão no mesmo contexto, já, muito em breve, e culparão os astros, culparão a Deus, dirão que são odiadas pela vida, mas será incapaz de olhar para o rabo no qual está sentada ou sentado, sair de cima, desenrolar o rabo, que é quilométrico, e ver o tamanho da cagada que tem feito. Ninguém aqui é criança. Já estamos na Terra num certo grau de acuidade mental, acuidade espiritual suficiente para entender o que é o bem e o que é o mal. E na dúvida, serve a máxima do Cristo. Faça aos outros aquilo que você desejaria que eles fizessem para você. Muitas mulheres têm brincado com os dons da feminilidade. Vai nisso o poder de atratividade. Vai nisso o poder de conquistar. Vai nisso o poder de tornar, de deixar as pessoas confortáveis na sua presença. Então elas utilizam da calorosidade feminina, elas utilizam da elegância feminina, elas utilizam da sutilidade feminina, elas utilizam da sensibilidade feminina e corrompem para fins eróticos, para fins deturpados, com ênfase no campo sexual da vida. O campo sexual da vida é um campo vivo de cocriação consciencial. Quando eu falo do corpo feminino e quando eu falo que a mulher fecunda dentro de si outros corpos, esse é um dos maiores trabalhos da vida. As mulheres têm o dom, então, de fecundar outros corpos. Fecundando outros corpos, elas se tornam portais vivos interdimensionais. Tudo isso o corpo da mulher promove. Só que em muitas esferas. Não só nessa esfera física, quando eu me refiro ao ato de gerar bebês. Esse é um ponto importantíssimo. A mulher é parte indispensável da matemática divina. Quando falamos, então, do processo de dar aos espíritos, todos nós somos espíritos encarnados, novas oportunidades. Ela é parte fundamental da matemática divina, do processo de ajuste de todos e de cada um. Porque todos nós fomos paridos por uma mulher. E todas as próximas gerações que estão a vir deverão também serem geradas por uma mulher. Os cientistas não podem criar um corpo feminino. A nossa tecnologia tem que caminhar milhares, se não milhões de anos até que cheguemos ao ponto
de reproduzir. A mágica, o encanto, o divino que é o corpo de uma mulher. E o corpo diz muito sobre o mistério que o espírito veio animar. Só que as mulheres têm pego todo esse encanto divino que é naturalmente feminino, que é propriedade do corpo que nós animamos, tá? E tem feito coisas complicadas. Fiz um vídeo recente falando dos abortos. Quando nós ceifamos uma vida, nós não estamos ceifando uma vida. Nós estamos comprometendo inúmeros destinos que dependeriam daquela vida vir ao mundo. Imagina que nós estamos num momento de transição planetária. Imagina que existem espíritos do astral superior, do alto do astral superior, espíritos angélicos encarnando na Terra para ajudar a humanidade, com o que eles dirão, com o que eles emanarão, com o que eles farão nas artes, na política, na gastronomia, na música, em tantos outros setores, né? Na ciência, na educação. Mas assim como descem os da luz, também estão vindo os das trevas. E eu direi a vocês, quem mais precisa estar aqui são essas almas complicadas. Muitas terão apenas mais uma única oportunidade de estar aqui. E eles virão através dos nossos corpos. Não dá para saber que tipo de espírito eu vou parir. Porque se eu sou uma mulher muito evoluída, a matemática nos diz que os filhos que eu irei ter serão evoluídos. Sim, isso é uma verdade, mas existem exceções. Se você é um espírito muito amoroso, muito elevado, muito mesmo evoluído, o Criador usa você como professor. E aí você se torna mãe e se torna pai de espíritos bem problemáticos. Só que um pai e uma mãe que são verdadeiramente amor, eles não irão rivalizar com os seus filhos problemáticos. Eles irão ajoelhar toda noite pedindo direcionamento a Deus para tratar desse filho. Muitos espíritos evoluídos encarnam nas religiões evangélicas, por exemplo. São pastores sérios, não esses cínicos pastores, não esses hipócritas pastores. Os pastores verdadeiramente da luz, homens e mulheres verdadeiramente de Deus, e tem filhos que se envolvem com tráfico. E aí você fala, gente, como? Como? Levando dor para dentro de casa? É esse tipo de caso. Deus colocou nesse ambiente, nesse contexto, para já desde pequenininho ter contato com a palavra do Criador, porque a palavra do Criador é o remédio. Porque ela vai no profundo e fala ao espírito. Todas essas doenças mentais, todos esses crimes penais que nós vemos aí, é fruto de imperfeição moral. Se é moral, é espiritual. É fruto de uma conjuntura consciencial defeituosa, de valores problemáticos. Ora, a moral é todo o conjunto de valores que norteiam um ser, que norteiam as nossas respostas. O sim que eu digo e o sim que eu deixo de dizer. O não que eu digo e o não que eu deixo de dizer. Tudo isso se assenta na moral, na consciência da consciência. Nós desdobramos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e a nossa conduta, o nosso caráter. Um espírito problemático que nasce já dando trabalho, vocês acham que isso é normal? Vocês acham que é normal criança birrenta? Criança mal educada? Criança que bate o pé no chão? Criança que bate na cara da mãe? Vocês acham isso normal? Vai ver quem é o espírito que está habitando aquele corpo. É um espírito que precisa muito de Deus. Então temos visto os pais muito preocupados em dar coisas fúteis e materiais para os seus filhos. Carrinho disso, carrinho daquilo.
bonequinha disso, bonequinha daquilo. Mas o conhecimento libertador do espírito, o conhecimento emancipador da alma, nem se fala nisso. Especialmente em famílias que se dizem cristãs. Se dizem cristãs, mas agem como ateias. Porque aquele que verdadeiramente segue o Cristo é incapaz de ser conivente com abusos. E os abusos e as violências têm muitas formas de se manifestar. Ela não só se manifesta com a mão de um na cara do outro. Negligenciar a educação do meu filho é também um ato de violência. E se eu sou mãe, se eu sou um pai, isso daí, meus amigos, isso daí gera desdobramentos espirituais que às vezes se arrastam por vidas, porque nós pagaremos e receberemos por todo o bem barra mal que fizermos e todo o bem barra mal que se fez a partir dele e por todo o bem barra mal que deixou de ser feito. Nós responderemos por todo o mal que fazemos, por todo o mal que se fez a partir do mal que fizemos. E isso tem desdobramentos longos, mas também receberemos por todo o bem que nós fizemos e por todo o bem que deixou de ser feito, fruto da negligência do bem que nós não quisemos fazer. Então, quando eu negligencio meu filho, tapo os olhos para as coisas equivocadas que ele está fazendo, quando eu finjo não ver, quando eu condiciono uma mente prematura, pequena, fragilizada, que vem altamente permeável, isso significa a fase da infância, uma mente de absoluta permeabilidade, para tornar mais fácil o pai e a mãe encaminhar o filho nos caminhos do amor. E daí o pai e a mãe jogam isso fora, dá celular pro filho, em idade que não deveria dar. E aí dá o celular nem para colocar coisa útil, coloca coisa que superexcita, superestimula os pensamentos da criança, as correntes do pensar e do sentir, os neurônios da criança, condicionando a criança a um estado de abobamento mental. Tem aí explodido casos de como que fala? TDAH. Não é TDAH, é negligência parental. Se a terra não pune, não se preocupe, o plano espiritual irá puni-los. Bem gostosinho. Porque às vezes um desses filhos daí seus, mãe e pais, um desses filhos daí seus, era um enviado do Senhor, que tinha um grande trabalho a cumprir na terra. Só que a criança vem no esquecimento. Ela precisa ser lembrada. Esse é o trabalho da mãe e do pai, especialmente da mãe. Porque Deus dotou a mulher com certos atributos de tocar o coração do outro sem usar da violência. Esse é um atributo. É por isso que as mulheres são mais persuasivas que os homens. Feminilidade em ação. E daí, em vez de educar a criança direito, ai, tá aqui o celular. Vai lá. Aí a criança que devia ler um livrinho, entender sobre as leis de Deus, as leis do amor, as leis que regem o cosmos. Entender o mundo em que está. Entender que certas coisas, embora sejam normalizadas na Terra, são verdadeiras aberrações perante os olhos do Criador. Para que ela, desde pequena, pudesse se policiar e entendendo e se conectando com o seu propósito de vida? Não. A mãe e o pai vai inviabilizando, inutilizando o aparelho psíquico da criança, que se torna inútil, que atrofia. E aí a criança deveria vir e veio para fazer um grande trabalho e ela não consegue fazer porque ela está abobada, condicionada pela negligência paterna e materna.
Agora, se a criança é uma criança problemática, é ainda pior. Porque a criança problemática é a que mais precisa estar entre nós nos tempos de hoje. Ela é a que mais precisa de Deus. Ela é a que mais precisa do pai e da mãe presente. Porque ela tem muitas imperfeições morais. Ela tem muitos distúrbios psiquiátricos graves. Que pode ser que não seja considerado psiquiátrico na Terra, mas perante os olhos da espiritualidade é verdadeiramente uma pessoa com sérios problemas psiquiátricos. Verdadeiramente doente mental. Doente do espírito. E o pai e a mãe. Ao invés de trabalhar e aproveitar o processo da infância, onde a mente da criança é mais permeável, é mais fácil de você moldar, é mais fácil de você trabalhar, porque ela está no esquecimento, ela está mais receptiva aos estímulos, o pai e a mãe tapam os olhos e os ouvidos. Dá lá o celular para a criança, que vai se entorpecer naquilo que não presta. Não presta atenção na música que a criança ouve, não presta atenção no que a criança assiste. Tenho visto crianças dançando músicas do tipo senta, 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 senta. Outro dia eu vi. Eram várias mulheres adultas, uma criança que se tinha 4 anos tinha muito, fazendo assim, ó, senta, 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 senta. E as pessoas gravando isso, achando bonito. Daí veio o pai da criança, tapou os ouvidos da criança, só que ele estava achando um pouco de graça também naquilo. Porque se ele tivesse verdadeiramente assustado, ele pegaria a mulher dele, esse é o papel do homem, proteger, pegaria a mulher e a filha, gente, vamos pra casa, isso aqui não dá pra gente, tem nada a ver com a gente essa música. Ah, mas você é fanático. Sou. Prefira o epíteto de fanático sabendo que você não é, do que ficar problematizando e condicionando a sua mente a um nível vibracional complicado que vai te afinizar com entidades problemáticas do astral inferior, que vai recondicionar todo o seu psiquismo, vai te programar a uma forma de ser complicada depois. Que para se livrar disso, às vezes, há milênios. Às vezes, musiquinhas inocentes que a gente escuta assim. Inocentes entre muitas aspas. Então o casal se reúne por desejo e confunde o desejo com o amor. Só que quando começa o desafio do relacionamento, que é natural, o amor, que na verdade era só desejo, não se sustenta. Porque nem só de desejo vive o homem. É necessário compatibilidade, é necessário familiaridade, é necessário ser capaz de sustentar um discurso, um diálogo com alguém para além de dinâmicas eróticas e sexuais. Porque a vida não é só isso. A vida tem as suas complexidades e as suas camadas. Mas os pais, as mães, os homens e as mulheres não estão interessados nas profundezas da vida, naquilo que a vida é em si mesmo. Ninguém está interessado em procurar a verdade num processo filosófico de reflexão sobre a vida, sobre quem somos, quem se é, de onde se veio, para onde se vai e para onde eu irei depois que eu for. Olha isso. Não há interesse nisso. Há interesse em pegar a oportunidade encarnatória, enrolar bem, entendeu? Fazer assim e socar no reto. Temos visto mulheres se atirando em dinâmicas de relacionamento diabólicas, se colocando em contextos sexuais não só enfermos, mas mefistofélico, aceitando serem agredidas, aceitando serem escarradas, aceitando serem urinadas para dizer no final que está transando. Inviabilizando o seu órgão sexual, que não é só sobre sexo e reprodução. Há muito mais a ser trazido sobre os mistérios dos corpos masculino e feminino. Há muito mais o que a ione de uma mulher pode fazer. Igualmente, o órgão reprodutor masculino.
Há muito mais que esses mistérios revelam, e não é só sobre carninha de um e na carninha do outro. Então a mulher saiu de um histórico de vida de absoluta repressão, e daí ela se viu liberada e foi para o outro extremo absoluto da brincadeira. E daí, para ela negar uma realidade de dor, ela se atirou na outra, da extremidade, da perversidade. Para dizer que é livre. A verdadeira liberdade, ela traz conforto para nossa mente. É assim que eu sei se eu sou livre ou se eu sou escravo de algo. E essa liberdade não é aquela que nós temos que ficar afirmando e reafirmando consecutivamente sem parar. A verdadeira liberdade traz paz de espírito. E eu sei que há liberdade porque a minha vida é harmoniosa. Muitas pessoas dirão, eu sou livre sim. Eu não tô nem aí se eu deito com 20, com 30, 40, com 50. Mas a vida dela é o verdadeiro inferno. Ela se odeia no íntimo, porque se não se odiasse, não agiria assim. Como eu vou receber dentro de mim, dentro do meu corpo, tudo o que um outro é, que eu não sei nem a história dessa pessoa, tudo que ele é, em consciência, cosmicamente falando, a natureza, o resultado, a soma total do que ele é. Toda a porcalhada que uma pessoa aleatória que eu vi um dia numa balada, e não sei o histórico dessa pessoa, eu vou colocar pra dentro de mim. Me fundindo em uma inconsciência com essa consciência. E daí essa consciência vai embora e eu fico toda problemática, porque capturei todo o histórico consciencial desse cara. Ou dessa mulher. Todos os traumas, todas as dores, todos os equilíbrios, toda a doença mental que ele é vivamente, ele passou pra mim. Aí eu virei junto com ele uma problemática. Uma pessoa com sérios distúrbios psicológicos e psiquiátricos. E daí na outra noite eu vou, pego tudo isso que eu sou, eu sozinha, já problemática, aí junto com o problema do outro, nos fundimos, nos tornamos um câncer vivo, e aí eu vou e passo adiante. E pego também, aí o câncer que eu sou se torna pior, aí eu passo para ele o câncer, e aí vai. Isso é um vírus. Essa é a besta. Essa é a besta a que se referem os evangelhos. Esse processo de empoderamento do pior do instinto animal. Daquilo o que o ser é no seu pior estado. Na verdade, afastando-se cada dia mais da natureza de animalidade, porque os animais, eles se reúnem sexualmente ainda para reproduzir a espécie. Como eles não são racionais como a gente, não tem maldade. Eles fazem por um instinto, por um impulso da própria natureza. É puro o que eles vivem. E é tão puro que eles fazem à luz do dia, às claras, para todo mundo ver. Eles não se constrangem. Porque que eles sabem que o que eles estão animando naquele momento é divino. É natural. E eles não estão pensando, o cachorro não pensa mal da cadela. A cadela não pensa mal do cachorro. E mesmo quando a gente vê dinâmicas homossexuais da natureza, o cachorro com o cachorro macho... Ainda assim, não tem esse pensamento maldoso que há aqui. Essas intenções nefastas. Então o cachorro e a cadela, o gato e a gata, o macaco e a macaca, estão se relacionando em comparação ao homem da terra nos dias de hoje de maneira divina. E o homem da terra se relacionando, não dá nem para falar que é animal. De maneira bestial. De maneira totalmente treva. Porque embrutece a sua perspectiva a despeito de quem você é, a despeito de quem o outro é e a despeito do que o sexo é. Um veículo de comunhão com o divino em si mesmo. Não é só sobre reprodução. Para eu me relacionar sexualmente com uma pessoa, eu não preciso necessariamente estar querendo engravidar daquela pessoa. Eu posso só estar querendo amar muito aquela pessoa e junto com aquela pessoa co-criar uma nova realidade existencial para ambos e ainda de quebra tocar a consciência divina, ou melhor, tocar a consciência divina e, ainda de quebra, co-criar uma realidade de amor, que é potencializada pelo divino, que participa dos desdobramentos
e da interação dos corpos e dos espíritos, das mentes que se fundem. Ainda que na Terra, dado a densidade dessa matéria, os corpos não podem se fundir, existem desdobramentos para cima dos nossos 7 corpos, tá? Os nossos desdobramentos superiores que se fundem. E nós, de fato, saímos com parte do outro em nós. Não é simbólico, é objetivo mesmo. Existem lugares no plano astral superior de dinâmicas sexuais entre espíritos que se amam muito, que um entra dentro do outro. Um espírito mergulha no outro. Olha isso que bonito. Para além de pênis e vagina, se dá assim nessa dimensão, porque foi assim que Deus o quis, existe uma questão de densidade, tal. Mas fora do corpo, a dinâmica sexual é genuinamente uma dinâmica de um mergulhar no outro, de um adentrar o outro e se fundir no profundo com o outro. E existem lugares, existem mundos onde os seres são muito evoluídos, mas não existe o mergulho físico. Eles param, um na frente do outro, fica assim com a mãozinha assim, ó. Ou fica parado só, sem a mãozinha. E eles estão tendo uma dinâmica sexual, uma troca, um mergulhando na mente do outro, muito mais profunda, muito mais intensa, de 1 para 1 milhão, do que a gente vive aqui. Então, o que o ser humano da Terra conhece? Nada. Mas brinca com um instrumento divino, que assim é o sexo. Ele é esse portal interdimensional. Ele é um portal de se conectar com o próprio divino. Olha isso. Olha isso. Só que a maneira como as pessoas têm se relacionado, a mulher se decaindo, se rebaixando, ela mesma se rebaixa, para provar que é igual ao homem, na baixeza do homem. Os homens e as mulheres de nome abalizados do mundo, eles chegaram onde chegaram por meio da sua inteligência e dos seus sentimentos. Se eles não se destacaram porque eles eram gênios, eles se destacaram porque eles amaram muito, se sacrificaram pelo todo. Não é porque um tá transando mais que o outro. Conversa que é essa? Torta, distorcida. Mas é um discurso conveniente à inferioridade de vocês. Porque se vocês não fossem inferiores tal qual são, seria um discurso que agrediria os tímpanos e a inteligência de vocês e vocês iriam repudiar esse pensamento. Você fala, gente, nossa, tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver uma coisa com outra? E as mulheres, então, foram saindo dos seus postos divinos. Divinos. O braço do Criador. Divino portal da vida. Interdimensional. Isso é muito profundo. Ela, como a mantenedora desse mistério, é a mulher que traz o reino de Deus para dentro do lar. Essa é uma forma de transportar vida entre os planos também. Não é só um corpo que eu estou gerando dentro de mim. Mas as mulheres têm esse dom que o divino deu a elas. Porque como elas são auxiliadoras do Pai no processo de viabilizar a vida na Terra e transportar seres, e seres, eu me refiro também a estados mais elevados de consciência a partir da permeabilidade da própria mente dessa mulher. Olha isso profundo. Então Deus deu à mulher, concedeu à mulher certos privilégios existenciais. Certos confortos. Entende isso? Ai, que conforto! Bah, porque as mulheres têm cólica, isso, aquilo, isso. Tudo isso daí é fruto de uma vida desregrada. Antigamente não existia isso. Não existia cólicas. Deus não fez o processo que a gente vive nos nossos corpos e tal. Ele não fez para que fosse um sacrifício, uma dor terrível. Se vocês vivem dores no período menstrual, se vocês sofrem aqui, antes, durante, depois,
Isso é fruto do estado psíquico de vocês. Fruto dessa sociedade doente. Só que são as mulheres os principais elementos responsáveis por mudar isso. Ela tem esse dom metafísico. Se ela mudar a maneira como ela se relaciona consigo, naturalmente, com o outro, que é o homem, ou a mulher, vai saber, se verá na responsabilidade de tratá-las com mais respeito. Vocês estão sendo tratadas assim porque vocês se rebaixaram perante o próprio propósito de vocês, que é uma aliança com o divino. Transportar seres é trazer e manifestar estados conscienciais mais elevados no lar mesmo, independentemente de uma criança. É quando está lá o marido ou os filhos com uma tromba amarrada muito grande e a mulher vem com a sua feminilidade, com a sua leveza, com o seu divertimento, com a sua doçura, com a sua elegância, com a sua sutileza, não utilizando no sentido corruptivo, erótico, não, mas ela utiliza isso e oferece a Deus isso que ela tem, e através dela Deus toca o coração daquela galera que tá com a tromba amarrada. Aí chega a mãe e fala, o que é isso, gente? Vamos botar um sorriso nessa cara, vamos botar uma música, ela traz uma leveza pro ambiente, aí o marido dá risada, aí os filhos dão risada com a mamãe, aquela coisa toda bonita. Eu não sei quando é que foi que isso começou a ser visto como algo desmeritório para a mulher, algo desvaloroso, algo que atentasse contra a sua criatura. Ser alguém que porta a vida, ser alguém que tem o poder metafísico de amplificar as coisas. Ser alguém que tem o poder metafísico de fazer os outros se sentirem bem, de curar apenas com o que diz, apenas com o seu olhar. Quanta propaganda, hein? As trevas trabalharam direitinho. Eles trabalharam direitinho, sim. Eles não entram para brincar. Quem tá brincando sem poder brincar são vocês. Espíritos absolutamente endividados. Nos 45, segundo tempo. Transição planetária pegando fogo. E uma galera aí dando de louca. Jogando a reencarnação no lixo. Complicado, gente. Muito complicado. Muito complicado. Eles, os trevosos, os invisíveis e os visíveis, porque existem trevosos encarnados entre nós. Nós os conhecemos pelas suas obras. Você acha que um cantor que veicula letras corrosivas à alma e à mente do ser, que se colocarem examinadores frequenciais nas pessoas ouvindo certas qualidades de canções hoje, se perceberá um processo degenerativo na mente, nas células do corpo dela. A pessoa enfraquece mesmo, porque o influxo divino diminui quando a gente começa a assistir e a ver e a escutar coisas complicadas. Nós sofremos morte celular. Nossa imunidade baixa. Nosso cortisol sobe. Porque esses seres, encarnados ou desencarnados, eles não têm nada a perder. Eles sabem que eles já perderam. Eles só encarnaram, muitos deles só estão encarnados para ajudar os trevosos desencarnados. Entendeu? Eles só estão aí para trazer o máximo de almas possíveis para os mundos inferiores, os quais eles vão. Para escravizarem lá, como estão fazendo aqui. Eles não têm nada a perder. Entendeu? É fácil identificar esses trevosos encarnados pelo que eles geram, pelas obras deles. Um cantor que canta senta, 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 senta. Um cantor que canta roça, roça nisso, roça, roça naquilo, com criança vendo, criança assistindo, e tá tudo bem. Entendeu? Tá tudo bem, não pega nada. Deixa.
sabe? Vendo criança fazendo gesto obsceno, corrompendo a alma e a mente dessa criança, condicionando essa criança a ter sérios distúrbios sexuais no futuro. Sérios distúrbios sexuais no futuro. Não é pouco, não. São sérios distúrbios. Mesmo físico. Você acha que um cantor desse está a serviço da luz? É evidente que não. Esses filmes, essas séries que romantizam personagens que distratam o professor, que distratam os pais. Ai, pai, vai tomar naquele lugar lá mesmo. Tenho visto muito disso. Vocês acham, meus grandes amiguinhos, minhas grandes amiguinhas, que isso é obra de um ser iluminado encarnado? Não. Os seres iluminados encarnados é fácil de conhecê-los pelas obras deles e pela perseguição que eles sofrem. Né? Muitos deles são chamados de maluco. Pelo que dizem, pelo que pregam, pelo que fazem. Mas não são malucos. Eles estão despertos. Estão tentando despertar o resto, que não quer. Que foge da luz, como o diabo foge da cruz. Escolhas. Esse é o momento de fazermos escolhas. Só que depois, não adianta chegar no departamento que está cuidando das reencarnações e das transações entre espíritos, tá? Não adianta chegar nos departamentos, pedir pelo amor de Deus, minha Nossa Senhora. Ai, para que mundo que eu vou? Aquele ali. Ai, meu Deus, não! Só não vou fazer mais escândalo, tem gente que mora embaixo, tem que ter senso. Mas assim acontece. Pelo amor de Deus, não! Não! Esses corpos, não! Eles fazem assim lá. Porque eles vão encarnar em corpos animalescos, bestiais, que não tem nada a ver com esses corpos. Com cérebros atrasados. Estão retroagindo, não na evolução, mas na forma. Lá, eles não vão poder animar os vícios sexuais que eles têm aqui. Os vícios em droga, os vícios morais, muitos deles. Porque eles vão para mundos altamente hostis. E eles só vão ter tempo de brigar pela vida deles lá. Entendeu? Aí eles vão poder liberar toda a bestialidade deles lutando pela vida. Espíritos que realmente se desesperam quando os seres superiores, que cuidam das reencarnações, falam, olha, você, felizmente, meu amigo, você, né, não fez nada, era só mete aqui, mete lá, postava ainda, gravava sua filha, gravava o seu filho, vai você, seu filho, sua filha, todo mundo junto. Vamos nascer lá. Aí você acha que o filho, a filha, que veio para esse pai e para essa mãe, para eles encaminharem um bem, e agora vão serem transportados, degradados para um mundo inferior, nascer em corpos inferiores, tudo inferior, tudo atrasado. Você acha que esses filhos, quando reencarnarem nessas famílias, com essa mãe e com esse pai, que voltarão como mãe e pai, vão amar esse pai e essa mãe ou vão querer enforcar? Vão querer enforcar. É o que acontece hoje. Pai, mãe, filho, filha, etc., que não se suportam. Por que será que não se suportam? E daí que veio para ajudar, terminou de prejudicar a encarnação do moleque. Acabou distanciando o moleque mais ainda de Deus. Entendeu? Tal a importância de uma mãe, tal a importância de um pai. O sexo não é um parque de diversões. Ele tem desdobramentos naturais. Um desdobramento natural é a gravidez. O que não é natural é a doença. O que não é natural é o aborto. O que não é natural é eu agredir a pessoa com quem eu estou me relacionando sexualmente. Isso é uma perversão. É uma distorção do princípio e do propósito da coisa. Quando se diz que as mulheres estão decaindo, estão degradadas, se degradaram naquilo que elas são, é porque elas estão cada dia mais distantes da sua natureza, de cuidar, de nutrir e de embelezar a vida. Nutrir tem a ver com alimentar,
Tem a ver com alimentar em todos os níveis, não só físico, mas emocional, mais intelectual. Mulheres que, em vez de estudar um pouco, também, assim como seus filhos, estão se embebedando em aparelhos, em programas que superexcitam os seus estímulos e te torna passiva. Entende isso? Inebria a sua mente, turva o seu raciocínio, turva a sua capacidade lógica de decidir. Veja se essa é uma posição favorável para alguém sem filhos. Ou a pessoa que está tão inebriada, tão assim, ó, zururu da cabeça, que qualquer coisa que disserem ela vai fazer, porque ela não está conseguindo pensar. Ela não está conseguindo avaliar se aquilo é bom ou não, ela só está no automático da vida. Entendeu? Agora imagina se uma mãe e um pai têm condição de estarem assim. Os homens estão emasculados porque um homem que corrobora a uma mãe a ceifar a vida de um filho que está dentro de sua barriga, um homem que trata as mulheres como um pedaço de carne, mas ela tem que dar o respeito. Se ela não dá o respeito, você tem que dar. Porque eu não posso culpabilizar a inferioridade moral do outro na minha. É porque se não tivesse atriz pornô, eu não veria pornô. Peraí, o que tem a ver uma coisa com a outra? O rolê dela é o rolê dela, o meu rolê é o meu rolê. Então não é assim. Não é assim. O traficante está errado porque ele está traficando e o usuário está errado porque está usando. É porque ele é um doente. Isso não é justificativa que se dê. Porque antes de ser doente, ele não era. Ele foi. Em algum momento ele não era. Ele começou a se viciar porque em algum momento foi conivente para ele. Ele achou mais plausível se entorpecer, se equivocar, do que olhar para a vida de frente. Tudo isso faz parte do conjunto e do complexo consciencial de um ser. E isso a gente corrige na infância, nutrindo o espírito com as verdades do espírito. E aí a gente corrige o espírito. A gente ajuda o espírito a se libertar desses equívocos daí. Tal a importância da infância. Tal a importância de um pai e de uma mãe. Tal a importância de uma encarnação. Assim acontece, assim é. Essa é a verdade. Ninguém é coitadinho. Ninguém é coitadinho. É claro que ele tem uma configuração mental problemática. Só que ele escolheu esses caminhos, sozinho. Ninguém obrigou. Precisa de ajuda, precisa de amor, tudo bem. Mas ele fez as escolhas dele. E se ele quiser sair disso, ele tem que escolher. Tal a verdade, que ninguém é coitadinho. Porque se ele fosse coitadinho, amarrar ele dentro de casa, algemar ele dentro de casa, serviria, mas não serve. Porque se ele quiser ir se drogar, ele vai. Tal a prova de que ele não é um coitadinho. Por mais inconsciente que ele esteja, dado o excesso de droga na cabeça, independentemente disso, ele tem condição de escolher. Tanto é que tem pessoas que falam, nossa, aí posta a foto, eu tô há 5 anos sem o crack. Aí mostra a pessoa toda destruída, nem parecia gente. Subgente. Um espectro de gente, um ideal de gente, um anseio, uma expectativa de gente, mas gente não era. Aí mostra ela 5 anos depois do crack. Curado. Você fala, nossa, não é possível que é a mesma pessoa. Então a consciência ainda estava lá, naquele estado decadente, mas a pessoa teve que ficar lá no fundo e falar, nossa, aqui não é gostoso não, vou subir. Aí ela veio. Ela quis, ela tem que querer. Tem que ser pelos esforços da pessoa. Então, não é justificativa homens emasculados que preferem, sabe, se ausentar das suas responsabilidades enquanto homem, que é de liderança, que é de força, que é de disciplina, que é de coragem, que é de colocar o peito. Não é porque as mulheres estão muitas assim que justifica o seu comportamento com elas. Alguém que diz isso é uma pessoa mau caráter. Porque se as mulheres se portam assim, você deve se portar de outro jeito. Porque você também não é obrigado a ficar com nenhuma mulher. Mas é porque ela veio, que ela te obrigou a ficar com ela? A mulher nesse estado, ela te obrigou, te algemou? Não existe isso.
Então, se ela não se respeita, você se respeita. Porque embora a sociedade não, aliás, pegue um pouco mais leve com os homens, porque se entende alguns condicionamentos biológicos masculinos e mesmo social, por mais que exista uma leveza a maneira como a gente olha para os homens, não é menos feio para o homem sair ficando com qualquer uma desse jeito. Tem homens aí que engravidam mulheres aí, some, não dá o apoio que a mulher precisa, entendeu? Pega também doença. Aí homem que é casado, pega a doença da amante, da prostituta, leva pra casa, leva pra mãe, aí a mãe tá amamentando, passa pro filho. Você acha que você não vai pagar por isso, não? Você acha que tá de boa. Porque, porque tadinho de mim, eu sou homem. Ela que me beijou. Eu não fiz nada, ela me beijou. Isso é um processo de deterioração masculina. Porque um homem que se preza também não aceitará se deitar com qualquer uma só porque tá com a bunda de fora. Aliás, ele, um homem sério, um homem saudável na sua masculinidade, essa é a última mulher que ele quer ver. Nem se ficar só ele e ela, ele não vai querer essa mulher. Ele vai ter nojo de se deitar com uma mulher nesse estado. Ele vai se respeitar, porque ele sabe o tipo de homem que ele é. Ele sabe o tipo de assistência e de valor que ele presta. Ele fala, não, comigo não vem qualquer uma, não. Se quiser ficar comigo, minha filha, melhore. Mas você vai ter que fazer um upgrade. Um upgrade bem grandão. Complicado, meus amiguinhos e minhas amiguinhas. Muito complicado. Então, para dizer a todos vocês que revisitem os seus valores, revisitem a sua consciência a despeito do sexo, a respeito dos relacionamentos, a respeito de homem e mulher, a respeito de homem e mulher ideal para vocês. Porque essas dinâmicas que vocês estão se envolvendo está desvitalizando vocês, está sugando vocês. Essas pessoas que vocês se relacionam sem comprometimento, sem respeito, sem nada, elas são vampiras, porque se não fossem, não estavam nessas dinâmicas. Uma pessoa que se preza não vai se prestar esse papel. Então, elas vão sugando vocês. E aí vocês veem a vida de vocês afundar, mas o WhatsApp, toda hora toca lá o passarinho. Vocês acham, minha vida tá andando, mas ao mesmo tempo tá afundando. Mas ao mesmo tempo você tá mais depressivo. Mas ao mesmo tempo você tá mais melancólico. Mas ao mesmo tempo a sua saúde tá mais fragilizada. Mas ao mesmo tempo você tá mais distante de Deus. Mas ao mesmo tempo você está consumindo conteúdos cada dia mais problemáticos, que paralisam um pouco o processo de aceleração dos seus pensamentos. Torna mais letárgico, mais turvo, mais difícil. Esse é um processo de decaimento físico. Começou no espiritual e está se densificando. Tudo isso nós temos que ver. Tudo isso nós temos que ver. Porque, repito, se as mulheres soubessem, investigassem as profundezas do seu corpo, seus corpos, elas se sentiriam como deusas e se dariam o devido respeito. O devido respeito. Valorizariam a vida, porque elas são em si mesmas portais da vida. E elas sabem o que elas podem promover por meio da sua existência. E elas querem promover a vida num ambiente saudável, não num ambiente doente. Eu não vou receber sementes doentes no meu corpo. Porque quando um homem penetra uma mulher, ainda que ele use camisinha, energeticamente, ele está semeando um emaranhado, um caminhão de sementes doentes. E você, mulher, que é um solo fértil e que vai alimentando isso inconscientemente. Isso vai atrasando a sua vida e vai atrasando a sociedade como um todo. É mais profundo do que parece. É mais problemático do que parece. Certo, queridinhos? Muito obrigada e até o próximo vídeo.